Olá, mais um capítulo aqui do nosso livro Manual de Avaliação Neuropsicológica, a Prática da Testagem Cognitiva, de Eliane Correia Mioto, Kênia Repiso Campagnolo, Valéria Trumpi, Bruna Tonietti. Então, hoje nós vamos ver o capítulo 4, que fala sobre raciocínio clínico quantitativo e qualitativo. Curte esse vídeo porque o canal precisa da sua ajuda. As autoras, quando falam de raciocínio clínico, quantitativo e qualitativo, elas fazem exatamente o discernimento que é quantificado em instrumentos e o que é buscado, investigado em diversos outros métodos, geralmente as entrevistas avaliativas, que são feitas com o paciente ou o cliente, dependendo da abordagem, e que também busca aí, terceiros envolvidos com ele para fechar todo esse laudo diagnóstico. O raciocínio quantitativo utiliza resultados de testes padronizados para comparar o indivíduo com uma amostra representativa da população saudável. A avaliação neuropsicológica ela é pautada no uso de instrumentos padronizados, como nós vimos nos capítulos anteriores, que visam a identificar as habilidades de maior ou menor competência em uma pessoa. No entanto, a análise quantitativa, utilizada isoladamente, não oferece dados suficientes clínicos. Tá? Então, é importante que não adianta simplesmente aferir um único instrumento e diagnosticar a pessoa com algum tipo de transtorno ou de déficit, porque não é só um instrumento que é capaz de mostrar todas as funções cognitivas que o que a gente busca para determinado investigação e avaliação neuropsicológica. Cada teste tem um foco, tem um construto ali, como nós tínhamos visto nos capítulos anteriores, tá? E o raciocínio qualitativo foca na magnitude dos déficits e possibilita até mesmo a identificação de padrões de resposta cognitivos e comportamentais. Assim, o uso de diferentes métodos e tipos diversos de análise é muito importante para a análise neuropsicológica como um todo. A avaliação qualitativa abrange a observação do paciente, a observação desse paciente durante a situação de testagem. E ele observa, né? O psicoterapeuta ou então esse profissional vai observar diversas funções e também diversos comportamentos. E aí entra a postura, entra também emoções, entra a estratégia de algumas tratativas, de algumas situações, a comunicação, a interação. Então, ele te dá um cenário muito mais complexo, né? Busca muito mais subjetividade para traçar e cruzar com a objetividade do teste um laudo terapêutico aí, né? Um laudo, um diagnóstico para esse sujeito. E falando de raciocínio clínico quantitativo, as autoras mencionam que existe um manejo desses dados brutos no raciocínio clínico, porque como cada instrumento tem um construto, ele tem uma modelagem de testagem. E essas modelagens elas podem ser por tipo de dados de construto, que entra escalas e inventários, sinais patognomônicos, percentis, métricas paramétricas, que aí entra o score T e o ponderada, e o score Z. Nós não vamos entrar na explicação de cada um deles, que é uma coisa muito técnica, mas é importante saber os tipos que tem de apuração, de aferição desses instrumentos. E aí, geralmente, né, as escalas e inventários, o que eles avaliam? Sintomas e comportamentos, né? Como manejar e relatar, seguir recomendações de descritivos qualitativos nos manuais. Então, geralmente, essas escalas, existe perguntas, né, investigativas aí junto ao sujeito. E aí, exemplos, escala de depressão, escala de ansiedade ou inventários de personalidade. Já os sinais patonomônicos são indicadores direto da patologia. É relatar apenas como presente ou ausente, às vezes sim ou não, tá? Então, são sinais observados qualitativamente durante a sessão e também podem ser respondidos pelo próprio paciente ou cliente, dependendo do sujeito. Percentis é a posição em relação ao grupo, de 0 a 100. Né? Então, aí existe um percentual de 0 a 100, como que ele está situado dentro dessa métrica, dentro de um grupo
testado. E a conversão é rápida e direta do ponto bruto para o percentil. Então, é simplesmente conta. Uso quando o material normativo permite conversão sem bioestatística complexa, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre ele. Métricas paramétricas, score T e ponderada. Aqui tem o desempenho em amostras normais e geralmente ele é colocado como conversão para valores exatos. Então, um ponto bruto é considerado um ponto ponderado. Então, esses aqui são testes com tratamentos estatísticos rigorosos e amostras representativas. Score Z, distância exata da média em desvio padrão. Esse daí é exatamente o que a gente viu com esse gráfico aqui, que é o conceito da curva normal, curva de Gauss, tá? Então, onde o eixo, que é a média, o desvio padrão aqui, que está perto, próximo, tanto a menor quanto a maior, e aí entendendo se existe alguma anormalidade ou distorção aqui nas bordas, tá? Então, quando a gente fala de score Z, ele está falando exatamente desse gráfico da curva de Gauss. E existe cálculo com médias e desvio padrão dessa amostra. É uma comparação longitudinal. Determina se o paciente melhorou ou piorou, tanto esse paciente como um determinado grupo. Tá? Então, ali você vai ver a curva desse sujeito ou a curva dessa sociedade, né? Para entender como que ela está nesse comportamento que está querendo se investigar. Agora, os autores também falam, que eu achei muito importante de trazer, que nem sempre altos scores estão relacionados à boa funcionalidade do indivíduo. Tampouco baixos scores podem estar atrelados à baixa adaptação. Assim, a observação do comportamento permite identificar ações e elementos psicofisiológicos que são também necessários para esclarecer esse diagnóstico e futuro estabelecimento de programas de reabilitação. Então, olha como que é um contexto. Além da importância de se considerarem aspectos como ambiente, condições psicossociais, todo o contexto de vida do paciente, o ponto de vista quantitativo permite a comparação entre déficits, tanto em relação ao próprio indivíduo quanto em relação ao grupo considerado, tá? Mas é importante compreender que quando se faz uma testagem nesse indivíduo, a gente precisa contemplar essas variáveis que pode sim modificar o resultado de um instrumento ou a avaliação como um todo. E aí eu solicitei a IA para que ela me ajudasse a entender um pouco melhor o que a autora comenta sobre percentil. Então ela colocou, ficou clara a diferença entre um percentil e um score Z para acompanhar a evolução de um paciente? Eu falei que não ficou claro o que eu li. Então peguei aquele texto, coloquei na IA e falei, não ficou claro, textinho pequeno. Pode me explicar com palavras mais claras e objetivas e me dar exemplos sobre isso? Então ela coloca que o percentil aí ela vai colocar uma fila de 100 pessoas. O percentil apenas diz onde o paciente está em relação aos outros. E como que funciona o percentil? Se o paciente está no número 100, significa que no número 10, significa que 90% das pessoas da mesma idade, escolaridade, foram melhores do que ele. Né? Então, o percentil é 10%. Então, 90% dessa população testada foram melhores do que ele. Então é puramente percentual. Então é simples isso. O problema para acompanhar a evolução em percentil é que o percentil trabalha com intervalos. Se o paciente melhorar um pouquinho só na pontuação bruta, ele pode continuar no mesmo percentil. Vamos supor 10,1, 10,01, 10,5. Então, ele pode continuar no mesmo percentil. Falar aqui, 10,4, né? Então, ele não vai arredondar isso daí para 11, ele vai continuar no mesmo percentil. Isso dá uma falsa impressão de que ele não evoluiu, quando, na verdade, ele pode ter melhorado internamente um pouquinho. E o score Z? A régua da precisão. Então, o score Z ele vem numa régua precisa. O score Z ele mede a distância exata em que o paciente está na média, né? O zero até, ou seja, zero a menor, zero a maior, tá? É, e a vantagem para acompanhar a evolução é que um número exato em uma escala contínua, qualquer pequena mudança no desempenho bruto altera o score Z.
Então, exemplo, isso daí, inclusive, é utilizado em vários artigos, né, em várias revisões sistemáticas. Por quê? Porque é preciso. O exemplo, um mês o paciente tira Z menos 2, está 2 desvios abaixo da média. E no mês 6, o paciente Z tira menos 1,5. A conclusão disso, você prova matematicamente que ele melhorou 0,5, mesmo que na tabela do percentil ele ainda apareça com a faixa de desempenho inferior, ele apareça abaixo da média. Mas com o score Z, ele pode ter entrado na média, que naqueles desvios padrões. Tá? Então, resumindo, o percentil é ótimo para dar um retrato rápido de onde o paciente está hoje. E o Score Z é um vídeo que mostra com precisão se ele está subindo ou descendo nos degraus da reabilitação, tá? Ou dessa investigação do construto buscado. Fala de qualitativo, os autores colocam que a integração desses achados qualitativos no laudo é o que exatamente que vai dar esse arcabouço para se construir uma trajetória para esse sujeito. E aí elas contemplam que a integração dos achados qualitativos no laudo neuropsicológico é o que diferencia um documento meramente técnico de um laudo individualizado, que compreende o funcionamento real desse sujeito dentro desse contexto, ou em seu contexto, tá? E para isso se vê diversas coisas. Algumas delas elas ranqueiam aqui, que é registro em sessões específicas, vou explicar cada uma dessas, análise do processo, contextualização das inconsistências, raciocínio clínico individualizado. E aí, quando a gente fala de registro em sessões específicas, a gente está falando que o laudo deve conter sessões dedicadas onde os achados qualitativos são fundamentais, essa observação do comportamento, o resultado de interpretação, né, que entra aí exatamente a análise, deve-se documentar a aparência pessoal, a cooperação, a relação com o examinador, as estratégias de resolução de problemas, o nível de ansiedade, a reação ao fracasso. Olha quanta coisa. E isso daí a gente não consegue identificar em um único bate-papo, mas desde que esse sujeito ele tenha o primeiro contato, seja telefônico, seja presencial, ali você já está capturando e investigando com um olhar clínico para exatamente sustentar aí o laudo. E análise do processo. A integração qualitativa exige que o clínico olhe para o processo de execução e não apenas para o score final. Como nenhum teste avalia uma única função, o achado qualitativo ajuda a identificar a dificuldade primária, ou seja, ajuda a entender esse foco, aonde a gente está buscando identificar esse indivíduo. E não simplesmente algo genérico, tá? Porque cada sujeito tem a sua subjetividade. Então a gente tem que observar fases, desenvolvimentos, diversos testes, camadas, né, biopsicossociais e entre outras, como já foi falado, para exatamente construir ali esse laudar. A contextualização das inconsistências. Os achados qualitativos são cruciais quando números não coincidem com a queixa ou a realidade do paciente. Deve-se buscar variáveis como desmotivação, ansiedade, fadiga ou falta de engajamento que possam ter invalidado o resultado numérico. Olha o que eu acabei de falar dentro do ambiente. Né? Então, perceber isso no volume da bateria de testes de instrumentos em um único dia, a questão de como aquele indivíduo chega para fazer a bateria de testes aí na parte quantitativa e também qualitativo. Por isso que é importante a gente dividir isso daí em vários momentos de testagem, de avaliações, para a gente construir esse cenário, esse embasamento. E o raciocínio clínico individualizado? Para integrar os dados com sucesso, o laudo deve enquadrar os achados nas informações contextuais e ambientais do indivíduo, utilizando exemplos específicos observados durante a sessão para ilustrar as conclusões. Então, esse raciocínio clínico que vai construir todo esse laudo. E um exemplo que elas colocam, em pacientes com transtorno desafiador opositor, que é o TDO, que também é conhecido como TOD, né? Transtorno opositor desafiador.
O baixo engajamento e respostas aleatórias pode gerar notas baixas. Sem análise qualitativa, o examinador pode incorrer no erro gravíssimo de diagnosticar como um déficit cognitivo inexistente. Pode classificar esse indivíduo com algo que ele não possui. E aí, no momento que ele lauda e sugere um tratamento ou sugere um encaminhamento, ali se comete um erro. E que isso daí é um erro que a gente está falando de vidas, né? Então, a avaliação neuropsicológica ou psicológica, a gente tem que ter muito raciocínio clínico e muita observação em detalhes para que a gente consiga construir um laudo mais assertivo. As autoras trazem também. Existem outras propostas de análise qualitativa, principalmente com crianças, idosos também, né? Então, idosos já que com uma função executiva já comprometida, a gente vai falar sobre funções aí mais tarde, idosos que já têm um comprometimento cognitivo maior. Então, existem outras propostas de análise qualitativa, como a que diz respeito também aos tipos de erros cometidos e de estratégias utilizadas pelo paciente na execução do teste. Então, tem que ficar atento com isso. A postura do paciente frente aos testes pode ser colaborativa, resistente, engajada, desinteressada. Isso daí com todos, tanto a qualitativa quanto a quantitativa. Essas características emocionais do paciente, tais como preocupação, medo, errar, tristeza, frustração ou sentimentos de menos-valia frente às dificuldades, elas têm que ser observadas. E a maneira como o paciente busca resolver os testes, busca novas respostas, ou respostas rápidas, ou desiste, ou solicita ajuda, isso tudo está dentro de um contexto de um raciocínio clínico. E a relação que o paciente desenvolve com o examinador, essa interação social adequada ou inadequada, a manutenção ou não de contato visual, respeito pelo examinador, uma postura desafiadora, então isso tudo é manejado. E a comunicação com o paciente, se inicia um diálogo, se mantém um discurso coerente, se por acaso ele se limita a um vocabulário, se por acaso o vocabulário está adequado à idade dele, ou se ele simplesmente ele permanece mudo. Acontece. Tá? Então, isso tudo é levado em conta no momento que se faz aí uma avaliação qualitativa e quantitativa também. Aqui, quando a gente fala de observação, de comportamento, cognição, o comportamento, emoções, está muito ligado à qualitativa. Mas isso não isso daí não impede que no momento que você está aplicando os testes que são quantitativos, que você não tenha esse olhar, porque esse olhar tem que estar a todo momento quando você tiver contato com esse sujeito. E aí, falando sobre raciocínio quantitativo, é o quanto. E falando sobre o raciocínio qualitativo, é o como. E aí, a autora resume isso daí, que a integração de ambos é o que permite a formulação do diagnóstico neuropsicológico. Tá? Então, é essa conjugação, e não isoladamente cada coisa. Enquanto o raciocínio quantitativo, o foco é uma mensuração mais objetiva, mais estatística, já o qualitativo, o foco é no processo, na estratégia, nesse comportamento, né, de lidar, de resposta. Já o quantitativo, ele pega bases de scores padronizados, ou seja, testes que ele já tem um manual dizendo como vai ser aplicado, como vai ser corrigido, para que isso daí seja padronizado dentro de uma aplicação. E aí, com isso, consegue-se aferir isso daí com o indivíduo, né, ao longo da vida, em diversas avaliações, que qualquer pessoa pode fazer, ou ao longo, comparado a uma amostragem ou uma sociedade. Já a base do raciocínio qualitativo, ele observa a clínica, a análise desse erro, né, a análise de entender esse comportamento, por a que linha que ele segue, que tipo de reações e emoções ele desperta com determinados momentos onde você busca investigar. Então, é um olhar muito mais detalhado, né, mais clínico mesmo, um olhar muito mais cirúrgico. A comparação, o raciocínio quantitativo, ele vem aí com a comparação nesse desenvolvimento do indivíduo versus a média populacional e também versus aí ao longo da sua própria evolução, positiva ou não.
Então, se estuda esse indivíduo, ele com o mundo, né, dessa amostra, ou ele com ele ao longo da vida. E já a natureza do raciocínio qualitativo, ela vem na identificação de sinais e também esses sintomas que os números omitem, que os números muitas vezes não conseguem detectar. E a parte do raciocínio quantitativo, a meta é definir a extensão e a gravidade desse déficit. Já do qualitativo, é entender a origem, o porquê dessa falha, o porquê dessa necessidade, o porquê dessa procura, né? O porquê dessa angústia. Então, existe todos esses porquês que a gente vai investigar dentro da avaliação neurocognitiva ou de uma avaliação psicológica. Os autores colocam, em suma, a avaliação neuropsicológica deve ser realizada de maneira compreensiva, buscando analisar o paciente de maneira funcional em um contexto, considerando de maneira integrada a cognição, o comportamento e o ambiente. Considerar as medidas quantitativas de maneira isolada no contexto do contexto clínico não auxilia o indivíduo por não propiciar informações suficientes que subsidiem futuros processos de intervenção. A interpretação quantitativa, baseada nos testes padronizados em associação com os dados qualitativos da avaliação, propiciam compreensão mais apurada, mais fidedigna do funcionamento cognitivo e comportamental desse indivíduo. Concluindo, então, o objetivo do capítulo 4 é exatamente dar essa noção do que é um raciocínio quantitativo e qualitativo na construção da avaliação neuropsicológica, para que a gente comece a trabalhar aí com os construtos, com o que a gente realmente busca nos testes, aí nos instrumentos e nas nossas avaliações neuropsicológicas. E já clica, deixa seu like, compartilha esse vídeo, porque o canal precisa da sua ajuda para crescer. Um grande beijo e até a próxima semana.